8 e 9. Repita. 8 horas e 9 minutos. Vamos começar o jornal de hoje falando sobre ICMS. Porque ontem o governo do Rio Grande do Norte apresentou uma proposta de projeto que será enviado aí à Assembleia Legislativa para o reajuste da alíquota modal do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A intenção é a ampliação da alíquota de 18% para 20% em 2023. Para 2024, a proposta é que ocorra a redução para 19% e para os atuais 18% em 2025. As informações foram apresentadas pelos secretários estaduais, o Carlos Eduardo Xavier, que é o de tributação, e Raimundo Alves, o chefe de gabinete civil. O assunto já vinha, sim, Na verdade, foi Aldemir Freire de planejamento que fez o... Que estava na coletiva, né? Esse assunto já estava circulando há alguns dias, mas ontem se materializou em forma de projeto, né? A medida tem causado um temor na classe empresarial. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, destacou que a diretoria da entidade já se reuniu e, de forma unânime, se posicionou contrária ao aumento do imposto. Segundo ele, os segmentos do comércio, bens e serviços respondem aí por 77% da arrecadação do ICMS do Estado. E um aumento desse imposto impacta diretamente no desempenho dessas atividades e na geração do emprego e renda, Júlio Pinheiro. Isso, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal também divulgou a nota na segunda-feira se colocando contrária ao aumento do ICMS, que foi proposto pelo governo. Eles disseram que aumentar a carga tributária em cima de outros produtos para compensar as perdas incidentes sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações é um contrassenso ao setor privado e aos contribuintes. O que ocorreria é retroceder a níveis inflacionários que não podem ser suportados pelo setor produtivo. Ontem, esse foi o assunto principal, né, Virgínia, Alice, todos os nossos ouvintes. Foi o assunto do dia, Júlio. Foi o assunto do dia. Ontem, durante a coletiva de imprensa, o que chamou mais atenção, eu não sei de você, nosso ouvinte, mas da gente, foi o seguinte: a gente vai fazer uma pequena memória aqui. Durante a sabatina com os candidatos ao governo do estado, aqui na Jovem Pan News Natal, a governadora Fátima Bezerra disse que tinha 1,2 bilhão para fazer de investimentos para o próximo ano devido ao superávit que teve o governo e que aqui não teria mais a necessidade de pagar folhas em atraso. Porém, ontem, os secretários Carlos Eduardo Xavier e Aldemir Freire contradisseram o que foi dito em campanha pela governadora Fátima Bezerra. Eles disseram que se não aprovar essa alíquota do ICMS, pasmem, os salários podem atrasar. E o custeio de ações básicas do governo também podem ficar em xeque. Isso foi uma ameaça, não tem outra palavra para se dizer, foi uma ameaça, uma pressão, pode se chamar de chantagem também, para se aprovar com celeridade essa proposta na Assembleia Legislativa, mas foi o que foi dito. Eles disseram que essa proposta que está sendo encaminhada com esse aumento, essa alíquota regressiva, né, de 2 anos, em 2025 ela voltaria aos 18%, iria impactar em aproximadamente uma arrecadação de 1 bilhão a mais para o governo do estado ao longo de 4 anos, o que seria somente 25% do valor que eles perderiam com essa nova alíquota dos combustíveis. Seriam um pouco mais de 400 milhões, quase 500 milhões no primeiro ano, 380 milhões no segundo ano. Eu não vou saber agora os valores exatos, estão lá no material da Tribuna do Norte. Então, essa medida provavelmente já foi encaminhada, né, já está lá na Assembleia, e vamos ver como vai ser a tramitação. Ontem a Tribuna do Norte ouviu do deputado Kelps Lima que não haverá dispensa de tramitação na Assembleia Legislativa. Por quê? Kelps tem esse poder todinho? Não, pessoal. Para se dispensar a tramitação, fazer essa tramitação da matéria com celeridade, tem que ter a anuência do Colégio de Líderes dos partidos. Kelps, ele não é mais o líder do Solidariedade, mas ele é a maior influência do Solidariedade, o líder é Eliabe nesse momento, e ele disse que a bancada do Solidariedade é uníssona em não permitir a dispensa de tramitação para um aumento de imposto. Ele fez o questionamento ontem também, no programa de rádio aqui da 96 FM, falou que não entendi o motivo pelo qual a governadora precisaria desses recursos, já que ela disse que havia superávit, e fez essa confirmação de que não haveria a dispensa de tramitação por parte do Solidariedade. Isso é algo que a gente vai ter que acompanhar hoje. É só olhar para o relógio, são 8 horas e 14 minutos, estava marcada para as 8 horas o início da reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa. Essa convocação já havia sido feita pelo presidente Ezequiel na sessão da última quarta-feira. Ganha toda uma repercussão com a chegada ontem à noite desse projeto, porque, claro, é um assunto que vai ser discutido, porque o que for incluído nessa reunião de líderes hoje
terá passagem livre daqui para frente para ser votada. O que não for acordado, Júlio Pinheiro, inclusive aquelas matérias mais simples, vai ficar para um outro momento de análise. E aí você já adianta que o próprio deputado Kelpis Lima, falando em nome do Solidariedade, já anunciou de que o partido não irá concordar com a dispensa de tramitação. E o Solidariedade tem assento, sim, nesse colégio. Olha, o governo, minha gente, está... Esses números que foram apresentados ontem pelo secretário Aldemir Freire, eles são do conhecimento do governo há muito tempo, desde o primeiro dia em que houve o decreto e que a matéria foi aprovada no Congresso Nacional para a redução do patamar do ICMS, que o governo tinha conhecimento desses reflexos negativos na arrecadação do estado do Rio Grande do Norte. E eu estou me remetendo aí ao mês de julho deste ano. Por que passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e nas vésperas da Assembleia encerrar um ano, o governo traz à tona uma matéria desse porte? Por quê? Por quê? Porque não mostrou, não falou na campanha. Por que o governo pregava um estado que estava arrecadando com o crescimento de arrecadação, com um estado que estava mais vigilante na cobrança? Por que tudo isso não foi dito naquele momento? A única coisa que a governadora fez em reação à redução da alíquota e essa restrita à questão dos combustíveis foi assinar aquela ação que tramita no Supremo Tribunal Federal assinada por 14 governadores. Foi o único gesto da governadora para questionar a redução do ICMS restrita especificamente aos combustíveis. Tempos depois, ainda nesse mesmo ano fiscal, ela mostra, ontem o governo mostrou um retrato que é um caos, Júlio Pinheiro. Aí ameaça, inclusive, de voltar a atrasar a folha de pagamento, porque isso foi dito ontem pelo secretário Aldemir Freire, porque é um déficit, segundo ele, que vai levar o Estado. Ele disse que o Estado precisa de sangue. Né? Ele disse que a gente precisa de uma transfusão de sangue rápida. E para ser bem, desculpa, Virginia, interrompê-lo, respondendo a pergunta do repórter Cláudio Oliveira aqui da Tribuna do Norte, perguntou, então a gente não vai ter recursos para investimentos aqui no Estado, caso não seja aprovado? Ele, não, investimento não. Os salários podem não ser pagos, a gente pode faltar dinheiro para custeio. Olha, era uma coisa que a governadora Fátima Bezerra dizia e rezava na cartilha dela, era não atrasar a folha de pagamento de pessoal. Ela, inclusive, se vangloriou muito em poder ter pago 2 folhas, porque ela pagou durante muito tempo 2 folhas, uma atrasada e uma atual. Né? Ela passou um período fazendo um provisionamento de recursos para pagar um débito deixado por Robson Faria. E agora ela vai dizer que não tem dinheiro para isso, né, que pode atrasar os salários por causa de uma redução de ICMS que ela já sabia. São projeções, minha gente, a gente faz na hora em que, em qualquer momento de que uma situação entra em dificuldade, é possível se fazer projeções. Por que isso não foi feito na campanha e por que Fátima não pregou aí um aumento de arrecadação de 18%, de 18% para 20%, para que todos tivessem aí uma clareza do que seria o comportamento do próximo governo Fátima Bezerra. Então são esses questionamentos. Eu também me chama muita atenção, vou até me prolongar um pouquinho para falar da parte política dessa matéria, porque me chama a atenção como ela chega à Assembleia Legislativa sem articulações, Júlio Pinheiro. Sim. 2 coisas. Ontem, durante a coletiva, eles convocaram a coletiva também em cima da hora, não foi? Pouco antes eu recebi o aviso da entrevista coletiva e aí até elogiei, porque havia a possibilidade da gente assistir com um link que foi passado para os jornalistas, né, quem não pôde se deslocar, e aí eu acompanhei a entrevista coletiva e fiz uma pergunta. Perguntei se poderia fazer, eles disseram, mande a pergunta que será feita. Perguntei exatamente dessa parte política, né? Qual o trabalho que está sendo feito dentro da Assembleia e se há possibilidade de, não havendo acordo num colégio de líderes, do governo convocar extraordinariamente os deputados estaduais para votar até o dia 31 de dezembro. Deixei essa resposta, disseram, vão mandar essa resposta à sua pergunta por áudio. Hoje pela manhã recebi a informação de que não tinha ninguém na coletiva capaz de responder essa pergunta da parte política. E aí eu disse, ainda bem que eu não fui, né? Senão tinha ficado sem resposta. E aí, por outro lado, hoje pela manhã, conversei com o deputado Francisco do PT, que é o líder do governo na Assembleia, e ele disse que vai se inteirar para ver como as coisas irão ficar. Uma matéria desse porte, minha gente, tem que ter todo um planejamento, porque isso prejudica, inclusive, o andamento da Assembleia Legislativa e o papel político da Assembleia Legislativa, porque os deputados estaduais vão ser pressionados aí. Se eles não tiverem tempo para discutir a matéria, vão dizer, não, aqui passa tudo o que o governo quer. E a mensagem da Assembleia Legislativa é muito ruim também.
E lembrando também, pessoal, o porquê tem que ser aprovado nesse momento, de acordo com o Carlos Eduardo Xavier. Tem dois princípios. O da anualidade tem que ser aprovado em 2022 para valer em 2023 e a noventena que precisa de 90 dias antes, após a aprovação, em até 90 dias, na verdade no mínimo 90 dias, para que seja aplicado. Então isso só valeria para março, né, do ano que vem, para abril, na verdade, do ano que vem. Então são dois problemas sérios que o governo vai ter. E isso dá demonstrações que o governo não se preparou politicamente para enfrentar a matéria. Está apostando na maioria que tem na Assembleia. Exatamente. E outra coisa, esse prejuízo o governo que está falando agora, primeiro que já devia saber na campanha, né? E não era para ter dito o que foi dito para toda a população. E outra coisa, será que não já poderia ter encaminhado essa proposta em novembro? Ou então logo em outubro? Júlio, poderia ter encaminhado no dia seguinte. A eleição venceu, primeiro tu manda dia 3, aí se já é assim, não tem problema nenhum, mas enfim. Só para os nossos telespectadores e ouvintes ficarem cientes, as perdas, vamos falar de valores, né, que aqui Júlio... Vamos trazer na prática o que é que vai representar. Exatamente. Está tudo lá na reportagem da Tribuna do Norte, olha, a perda nominal do Estado foi 266,6 milhões, que em valores corrigidos poderiam chegar aí a 343,8 milhões. Em 4 meses, tá, pessoal? Somente com a redução do preço da gasolina, o Estado teria deixado de arrecadar aí em 4 meses 183 milhões em valores nominais, que podem chegar a 228,8 milhões. Em valores corrigidos. Isso mesmo. Pois é, minha gente. Então vamos nos preparar. Daqui a pouco eu já vou fazer um contato para a turma que está lá na Assembleia Legislativa. Hoje é um dia muito movimentado. Vai ter essa reunião de líderes, depois vai ter uma sessão solene em homenagem aí ao arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Vai ser um intervalinho aí para o início da sessão, que deve contar com o pronunciamento dos deputados da oposição, que já se manifestaram hoje na edição da Tribuna do Norte, mas que irão realmente usar os microfones da Assembleia para tratar dessa matéria. É uma matéria que é, como a gente costuma dizer, embolou o meio de campo, viu, Júlio Pinheiro, em épocas de Copa do Mundo, porque a Assembleia se programava para um recesso no dia 15, portanto, depois de amanhã, para entrar em recesso, mas com a chegada dessa matéria, ou se protela estrategicamente, ou se espera o governo convocar uma extraordinária para votar o ICMS. 8h21. Repita. 8h21.